A série Fundação, baseada na obra de Isaac Asimov, chegou ao final da primeira temporada lá na Apple. E depois de tantos anos de espera por um filme, uma série, uma coisa assim, de um dos maiores clássicos da ficção científica, será que valeu a pena o investimento da Apple? Valeu a espera dos fãs da famosa e clássica trilogia de Asimov? Bem-vindos ao canal Leitura Pop, eu sou Paulo Bocanunes e neste vídeo eu vou falar sobre Fundação, o final da primeira temporada e quais as expectativas para a segunda temporada, ou talvez a terceira, ou quarta, quem sabe? Vambora pro vídeo! Em setembro de 2021 estreou lá na Apple a série Fundação, uma série muito aguardada, baseada na obra de Isaac Asimov. E pelos trailers iniciais que estavam circulando pela internet, estava prometendo uma coisa grandiosa, rapaz. As notícias também empolgavam os fãs da trilogia. Inclusive, os roteiristas David Goyer e Josh Friedman, eles estavam dizendo que havia a possibilidade de adaptar esta série em até 80 capítulos ou 80 episódios. Bom, se a gente fizer um cálculo como foi essa primeira temporada, com 10 episódios, imagina-se que 80 capítulos ou 80 episódios dariam um total de 8 temporadas, ou 8 anos. Mas será que nessa primeira temporada a gente conseguiu enxergar isso, essa possibilidade? Seria para menos ou para mais, ou 8 temporadas estariam bom? Para dar essa resposta, vamos fazer uma análise sobre o que houve nessa primeira temporada. Para começar, quando saíram os 2 primeiros episódios, eu assisti e fiz inclusive um vídeo analisando o que eu tinha visto. E depois no final eu vou deixar aqui um card para vocês assistirem também esse vídeo onde eu analiso os 2 primeiros episódios. E ali eu percebi muitas mudanças em relação ao romance de 1951 do Asimov. E baseado nessas mudanças, eu comecei a ver, assim, fazer uma análise do que poderia vir pela frente. Só que, à medida que os episódios vinham vendo, a história foi se desenvolvendo, eu percebi que havia muito mais do que algumas mudanças em relação aos personagens, por exemplo, mas para o caminho que estava indo a série, ou melhor, aquela primeira temporada. Eu já falei em outros vídeos que a adaptação de um romance não é só pegar ali o texto do livro, do romance, criar um roteiro, dar as falas para os atores e sair filmando. Não é assim. Adaptações são necessárias, ainda mais que o livro do Asimov foi publicado em 1951, sendo que o livro, ele veio de textos que ele foi publicando nas revistas de ficção científica lá no final da década de 1940. Naquela época, era uma coisa totalmente diferente de hoje, portanto, as adaptações elas até respondem por necessidades que nós temos hoje. E ainda assim, o que eu percebi é que foi uma grande surpresa. Chegou no último episódio e eu fiquei, opa, oi, cara, o que é isso? Não estou falando mal, já vou chegar lá, chega até o finalzinho desse vídeo que você vai entender bem. Para a gente entender melhor como é que funcionou isso tudo, eu vou fazer um paralelo entre romance e a série, vendo sobre essas mudanças e como é que isso ajuda ou como isso contribui para o desenvolvimento da narrativa da série. Uma grande mudança foi a questão dos gêneros de alguns personagens. Por exemplo, Gal Dornick no romance é um jovem matemático que veio de Synax, foi para Trantor ajudar Harry Seldon. Na série, é uma jovem que também veio de Synax. Ela é genial, ela é um gênio em matemática e foi convidada pelo Harry Seldon para ajudá-lo em Trantor. Quando ela chega em Trantor, a gente percebe que ela tem algumas coisas, parece com poder sensitivo, premonitório, alguma coisa assim. E lá em Trantor, por conta desse poder que ela tem, algumas coisas mudam na vida dela, tanto em relação à própria série, como até mesmo em relação ao romance. No romance, o Gal Dornick não tem nada disso não, a participação dele é muito pequena por sinal. Portanto, se espera muita coisa e lá no final do vídeo eu vou dizer qual é a projeção que eu faço em relação a esse poder de sensitivo e premonitório dela. A outra grande mudança é Salvor Hardin.
No livro, ele inicialmente é um jovem político muito habilidoso que enfrenta a primeira crise da fundação e se dá bem. Depois de algumas décadas, ele já mais idoso, é o prefeito de Terminus, enfrenta a segunda crise e também se dá bem. Já na série, Salvor Hardin é totalmente diferente, é uma mulher, mas ela não é uma política assim habilidosa, aquela coisa toda diplomática, não. Se ela tiver que resolver um conflito com algum inimigo e tiver que resolver na porrada, ela desce o cacete, rapaz. E ela dá tiro e olha, ela dificilmente erra um tiro. A mulherzinha ali, olha, ela baixa o pau mesmo. Ela também parece ali que tem um poderzinho mental, ali alguma coisa assim. Ali em Terminus, um pouco distante ali onde está a fundação, existe um objeto muito grande e ninguém consegue chegar perto daquilo ali. Tem um campo de força e as pessoas que chegam perto, elas ficam tontas e desmaiam. Ela não. Ela consegue chegar perto e até tocar. E ela também tem umas coisas assim de premonitórios também, parece, né? Ela sonha com pessoas que conversam com ela, que mostram alguma coisa futura para ela, alguma coisa assim. Ela, portanto, tem esse poder, uma coisa que no personagem do romance não tem. E esse poder dela dá para se fazer uma projeção para as próximas temporadas. Como eu disse, dá uma seguradinha aqui no vídeo que eu vou falar daqui a pouquinho sobre o que pode ser isso. A outra grande mudança é o Imperador. Se lá no romance de 1951 apenas o Império como instituição era muito citado, o Imperador não aparecia não, mas na série ele não só aparece, como não é um imperador, são 3 imperadores, na verdade todos eles clones do primeiro da sua linhagem, 440 anos mais ou menos antes, o Cleon I. E os 3 são chamados por, vamos dizer assim, partes do dia. Tem o mais velho, que já é o mais idoso, que ele é chamado de Crepúsculo. Aquele ali de meia idade, que é o que realmente manda, é chamado de Dia. E tem, geralmente, é um garoto ou adolescente, que ele é o chamado Alvorada. Durante essa primeira temporada, o que deu para ver desse imperador, o que manda mesmo é o Imperador Dia. Rapaz, o cara é ruim pra caramba, meu. O negócio dele é na mão grande, na mão pesada, só no gestinho aqui o cara já acabou com o planeta, meu. O cara tem tudo para ser um dos maiores vilões do cinema. Eu particularmente acho um vilão fantástico, mas um pouco mal aproveitado nessa primeira temporada. Porque olha, ele só ficou ali resolvendo umas picuinhas entrando, ali aqueles revolucionáriozinhos ali que queriam acabar com esse esquema de clonagem ali do imperador. E olha, é picuinha e não saiu muito disso. Talvez seja uma forma para resolver um probleminha do período de tempo que transcorre no romance, ou melhor, na trilogia do Asimov. Mas vamos dar uma pensada nisso um pouquinho mais adiante. A terceira mudança diz respeito a Demerzel, a sombra do trono do Império. No romance do Asimov não aparece Demerzel, ele não é citado sequer. Mas ao longo dos outros romances que fazem a trilogia e depois as outras obras que fazem parte do universo da Fundação ou do Império Galáctico, Demerzel é muito importante, inclusive nos romances do Asimov, não nesse primeiro, mas nos outros romances Demerzel aparece como, vamos dizer assim, homem, um androide homem. Na série é mulher. Claro que alguns romances ele toma uma outra forma, ele muda algumas coisas, porque é um androide, ele tem essa condição, capacidade, habilidade de mudar a sua parte externa. Mas nessa primeira temporada, Demerzel é muito importante porque é ela que controla todo o esquema da clonagem dos imperadores, desde Cleon I. Inclusive, em forma de flashback, a gente vê como isso começou e como isso foi transcorrendo. Outra coisa interessante é o próprio comportamento de Demerzel. Como é assim, um androide muito circunspecto, começa a mostrar algumas coisas que não são muito próprias de um androide, ou acredita-se que não sejam muito próprias de um androide. Por exemplo, num dos episódios, Demerzel está conversando com o Imperador Alvorada, pequenininho, um garotinho. E no meio da conversa, Demerzel diz para o garoto que os semelhantes dele, ou seja, os humanos,
destruíram os semelhantes dela, ou seja, os androides. E falou isso usando um tom assim que parecia meio de mágoa, tristeza, rancor, mas de uma forma muito velada. E uma criança, no caso, não poderia perceber isso. E agora, esse tipo de coisa, o que pode gerar para outras temporadas? O próprio Hari Seldon falou para Gal Dornick sobre isso, fez uma citação sobre as antigas guerras robóticas, uma coisa que está também em muitas obras de Asimov, dentro do universo do Império Galáctico e também da Fundação. E aqui eu deixo bem claro uma coisa: se houve uma citação, se houve uma referência a esses fatos, é porque alguma coisa numa temporada lá na frente vai acontecer, vai ser mostrada alguma coisa que vai se juntar a toda essa trama. Isso eu não tenho dúvida. A quarta mudança é a religião. No romance, a Fundação criou uma religião com todos os seus fundamentos e dogmas e com isso exerce poder tanto político quanto científico sobre os planetas da periferia, que são bárbaros e hostis à Fundação. Na série, isso muda totalmente. A religião é uma coisa muito mais abrangente. Por exemplo, a Gal Dornick vem de Synax, um planeta onde a religião é uma coisa muito forte, tanto como eu já falei, eles lá são, nesse planeta, eles são totalmente hostis a tudo e qualquer coisa que seja relacionada à ciência ou ao conhecimento científico. E existem outros grupos religiosos muito influentes em vários planetas da galáxia que são totalmente contras ao sistema de clonagem. No entanto, existem outros grupos religiosos que, se não são a favor do Império, pelo menos não são, vamos dizer assim, rançosos contra outros grupos. E com certeza, alguma coisa muito importante vai vir na próxima temporada em relação a isso. Uma dúvida que eu tenho é como é que vai ser resolvida a questão do tempo transcorrido. Se no primeiro livro é mais ou menos 150 anos, se o Hari Seldon previu que duraria 500 anos o Império e cairia, como é que vai ser resolvido isso? Lá na primeira temporada, teve um tempo ali de 138 anos que não ficou explicado como é que aquilo passou. O que aconteceu com a Fundação e Terminus e com o Império? O que aconteceu? Como é que isso vai ser explicado na segunda temporada? É através de flashback, como foi feito em algumas vezes ali na primeira temporada? Vai ser assim? E como é que isso vai ser feito para fechar e amarrar toda essa trama que vai levar até a queda do Império? Uma coisa que eu estou prevendo que vai acontecer, se não na segunda, provavelmente na terceira temporada, diz respeito a Gal Dornick e Salvor Hardin. Esses poderzinhos que elas têm ali, aqueles poderes mentais de premonição, aquela coisa ali sensitiva, essas coisas todas. É por causa de um personagem que está na obra do Isaac Asimov, que certamente vai aparecer, talvez na segunda temporada. Esse personagem chama-se Mula e no romance do Asimov ele é um sujeito que não foi previsto por Hari Seldon, já que a psicohistória ela é só efetiva quando há um grande número de pessoas, um número muito, mas muito grande, que possa entrar nos cálculos para se fazer previsões de probabilidades de forma mais precisa. Coisas individuais não são previstas pela psicohistória. E no caso do romance, apareceu um personagem chamado Mula, e ele tem um poder assim mental muito forte, que ele influencia a psique das pessoas, influencia as pessoas mentalmente, inclusive grande número de pessoas. E qual é o objetivo desse Mula? É dominar Terminus e a primeira fundação e também a segunda, já que na obra do Asimov está previsto duas fundações, que o próprio Hari Seldon fala sobre isso. E mais, na primeira temporada, o Hari Seldon fala isso para Gal Dornick. Existe uma segunda fundação que também está sendo criada, de forma secreta. Portanto, o Mula quer dominar a primeira fundação, a segunda fundação e daí controlar e dominar todo o Império Galáctico. Como ele vai aparecer numa próxima temporada, essa coisa toda, como é que vai ser combatido? Agora já dá para ver que vai ser totalmente diferente do que está no livro.
E vendo que Salvor Hardin e Galdonic têm esses poderes mentais, já estou prevendo aqui que elas duas vão sim ser fundamentais, muito importantes no combate a esse personagem, se é que ele vai fazer parte numa próxima temporada. Eu acredito particularmente que ele vai aparecer, porque ele é muito importante nessa questão do desenvolvimento da criação da Fundação. Vai ser a maior crise que a Fundação vai passar. De um modo geral, eu gostei dessa primeira temporada. Para mim estava tudo muito bom. Roteiro, direção, os atores, tá tudo muito bom, rapaz. Figurino, efeitos especiais, trilha sonora, musical, fotografia, olha, tudo para mim muito bom. Um bom investimento. Os produtores, os roteiristas, melhor, disseram que estavam prevendo 80 capítulos ou episódios para contar toda essa história. E aí eu até perguntei, será que vai rolar esses 80 capítulos? Porque se for 10 capítulos por temporada, então vão ser 8 anos. Será que precisa de tudo isso? Sinceramente, o que eu posso dizer é que, com essas mudanças, conforme eu já falei, torna tudo muito imprevisível. E abre assim, olha, abre várias portas, várias possibilidades para as próximas temporadas. Portanto, o negócio é acompanhar temporada a temporada e ver como é que isso vai ficar. E é isso aí, pessoal. Se você assistiu a primeira temporada de Fundação lá na Apple, já deixa aqui o teu comentário. O que você achou? Gostou? Teve alguma coisa que você viu, que você percebeu? Tem alguma coisa que você acha que pode vir aí na segunda temporada? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, o teu joinha. Também te inscreve no nosso canal, rapaz. E também, olha, acione o sininho de notificações ali para o YouTube como der um toque para você quando a gente subir um vídeo novo. Porque agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!